Muito boa tarde, minha linda alma que me acompanha aqui nesse canal. Eu sou a Valentina, sua sacerdotiva. E no vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo traduzido do Instagram Elysian Gnosis, que fala bastante sobre esses princípios herméticos aplicados à nossa vida. Que seria isso? As leis universais aplicadas, né? Com um cunho prático pra gente aplicar no nosso cotidiano. E aí, nesse vídeo, eu quero falar sobre essa reflexão da alma que vem desse plano celestial, essa alma imbuída de sabedoria dos ciclos, que desce para a grosseira matéria e, né, se aprisiona, né, fica aprisionada aqui na matéria, no invólucro do corpo, e por vezes, né, muitas vezes, a maioria das pessoas se esquece da origem celestial de onde veio e se aprisiona no corpo, se esquecendo dessa origem divina e ficando perdida, né, nesse mar de ilusão e de separação que vem com a vinda para essa materialidade, para essa realidade 3D que a gente vive. E aí esse post que eu traduzi fala sobre os 7 pecados capitais que vão se relacionar, cada um deles, aos 7 principais centros de energia do nosso corpo, que são os chakras. Então vamos lá para esse conteúdo. E se os chamados 7 pecados capitais nunca tivessem sido concebidos como julgamentos morais lançados de cima, mas sim como chaves antigas, cada uma apontando para uma corrente bloqueada no templo interior do eu? Tá falando da gente não olhar com os pecados capitais com uma lente de culpa, mas com uma lente de curiosidade, a fim de desbloquear conhecimentos sagrados que estão contidos, né, que são chaves para a gente se libertar desses pecados, para a gente se libertar desse aprisionamento da nossa alma, ativando os nossos chakras e nos conectando mais profundamente à nossa própria essência divina. E se fossem sombras lançadas pela luz dos chakras, distorções da energia sagrada, nos chamando não para nos arrependermos, mas para nos lembrarmos? Na verdade, esta não é uma história sobre pecado, é uma história sobre energia, sobre a descida da alma à matéria e sua longa jornada de volta à fonte. O nosso objetivo como alma é retornar para a nossa origem. E como a gente faz isso na matéria, na fisicalidade? Voltando para dentro de nós, acessando essa essência que pulsa no nosso interior. Cada chakra é um portal e cada pecado é o guardião desse portal, quando a alma se esquece de sua origem divina. Vamos atravessar esses véus. A ganância vive na raiz, no chakra da raiz, na base da nossa coluna. Quando a terra parece instável sob nós, acumulamos, nos apegamos, esquecemos que a grande mãe provê. Mas por trás da ganância existe um anseio por nos sentirmos seguros, por sabermos que somos amparados pela pulsação de Gaia. Quando este chakra desperta, o medo da carência se dissolve e a generosidade flui como rios no subsolo. Então, da nossa crença de escassez, desse medo de sobrevivência que vai faltar, que a gente não vai ter o suficiente, a gente se apega, a gente acumula, a gente tem essa ganância, esse apego excessivo à materialidade. E a gente, ao despertar esse chakra, ao ascender acima desse modo de sobrevivência, nesse modo de realmente viver a abundância, a gente vai despertar para essa abundância, né? Vai virar essa chave da escassez e vai sintonizar na frequência da abundância, percebendo que a Terra provê para todos nós. E daí a gente vai para o segundo chakra. Acima do chakra raiz a gente tem o chakra sacral, o chakra sexual. A luxúria se enrola no sacro. O desejo se distorce quando nos desconectamos da sacralidade do toque, da união. A luxúria não é má,
É o grito da energia criativa ansiando por se lembrar do seu ritmo divino. Em equilíbrio, torna-se sensualidade sagrada, a dança do feminino e do masculino em harmonia. Então, quando essa energia sexual é bem aplicada, ela traz essa sexualidade sagrada e não mais é deturpada, não mais é aprisionada pelo carnal, não mais é vista como uma energia a ser utilizada para um fim do orgasmo, da luxúria propriamente, mas a energia sexual é vista como a própria fonte que nos dá vida, e daí ela é reverenciada por ser sagrada. A sensualidade vira sagrada, né? Que a gente percebe a preciosidade da nossa própria energia e a gente não sai dando ela, né? Distribuindo ela para quaisquer fins. A gente percebe que o sexo em si, essa união divina, né? Que a gente, ao fazer sexo, a gente enlaça a nossa energia com a da outra pessoa. Isso é um ato sagrado, não é algo para se tornar banal, né? Porque daí entra na complicação de nós kármicos, de tu entrelaçar a energia com pessoas que tu não gostaria, né? Te trazendo confusão mental, emocional, mas não é o objetivo desse vídeo aqui, é só explicitar, né, da luxúria, dessa vontade carnal do sexo, parte para uma sensualidade sagrada, né, reconhecer a energia sexual como divina propriamente. E aí a gente sobe pro chakra do plexo solar, localizado na região do nosso estômago, aqui no diafragma. E aí a gente vem. A ira queima no plexo solar, um fogo descontrolado, mas não nascido no mal, nascido da ferida. Uma chama que nunca foi ensinada a liderar. A ira é a fúria da alma impotente, mas quando lembrada, esse fogo se torna vontade divina, o sol interior que forja propósito e coragem. A raiva, ela tem um intuito de nos levar a uma transformação, de ser uma potência ativista, né, de te levar a ser a mudança que tu deseja ver no mundo. E quando ela tá mal aplicada, quando a gente sente essa impotência de que a gente não é capaz de promover a transformação, a gente pesa, né? A gente se densifica dessa emoção que nos consome, desse fogo que nos consome, mas quando bem direcionado, né, em direção a esse propósito, a gente consegue colocar e empenhar nesse propósito a nossa vontade, a nossa coragem, esse senso de realização que vem do chakra do plexo solar, que é essa autoconfiança, essa autoestima, né, essa plena confiança na tua própria capacidade de conduzir essas transformações. Então a raiva, quando bem aplicada, num sentido construtivo, ela serve como esse catalisador para essas mudanças. Aí a gente sobe para o nosso chakra cardíaco. A inveja sangra do coração. O coração que é esquecido e amado sempre doerá pelo que vê no outro. A inveja é a sombra da desconexão, a ilusão da separação. Mas quando o coração se abre, a inveja se torna inspiração. Começamos a ver o divino nos outros e, portanto, em nós mesmos. A inveja, ela vem dessa ideia de que a gente tá separado do todo, né? Quando a gente inveja alguém, inveja, sei lá, o sucesso de alguém, a gente está inconscientemente projetando que aquele sucesso não é possível para nós, que as dádivas da sabedoria divina, né, da consciência que permeia todo o cosmos, não chega até nós, né, que a gente aí se sente separado, tolhido de um sucesso, de alguma coisa que a gente vê no outro, mas que se existe no outro pode existir em nós, basta que a gente cultive, né, e daí a gente pode perceber que a gente não é separado do todo, que a mente
que o todo é mente, né, que o universo é uma criação mental e que se o outro possui aquela consciência, é porque aquela consciência que o outro possui é possível para nós, porque todas as consciências vêm da mesma origem, que é o um, que é Deus, o todo absoluto, né, essa consciência primordial que permeia todas as criações. Então a gente passa a ver o outro como uma inspiração, porque o outro é um reflexo de Deus, assim como nós somos um reflexo de Deus. E se algo nos atrai, nos inspira no outro, é possível para nós. E daí a gente para de olhar como inveja e passa a olhar como inspiração, como um caminho possível para nós trilharmos na nossa própria jornada. Aí a gente sobe para o chakra da garganta, né, ligado à expressão, à criatividade. O orgulho sobe pela garganta, mascara-se como força, mas teme em ser visto em sua crua verdade humana. O orgulho impede a voz de falar o que é real, de chorar, de sussurrar, de rezar. Mas quando a humildade retorna, o orgulho dissolve em expressão sagrada e a voz se torna uma ponte entre mundos. Aqui o orgulho está muito relacionado a essa nossa necessidade de performar frente a algum grupo ou aparecer ser alguma coisa que a gente não é, né? O orgulho vem desse medo de demonstrar vulnerabilidade, no medo de demonstrar emoções reais, por exemplo, negativas, né? Sei lá, tristeza, chorar, se emocionar, né? Expressar a real verdade que existe dentro de nós, né? Porque ele tem essa necessidade de parecer ser forte, né? E daí traz essa ideia de performance, de tu fingir ser de uma determinada maneira, se mostrar de uma determinada maneira e muitas vezes para acatar projeções externas que vêm da sociedade, de como tu deveria se comportar, de como tu deveria se expressar, projeções de condicionamento social do que seria aceitável, o que seria bem visto pela sociedade no geral. Então o orgulho é uma pessoa que se despiu dessas projeções de condicionamentos e que não tem vergonha em expressar a sua autenticidade, né, a originalidade de quem é, que é fiel às próprias emoções e as demonstra sem bloqueios, sem nenhuma repressão, sem nenhuma maquiagem do que é realmente, né, expressa a verdade na sua voz, sem se deixar apegar a condicionamentos, a projeções, ou mesmo a essa questão do orgulho, não tem medo de se mostrar vulnerável, né, de expressar a sua verdade. E aí a gente sobe para o chakra ágina do terceiro olho. A preguiça nubla o terceiro olho. Não a preguiça, mas o esquecimento espiritual, uma recusa em ver, em despertar. A preguiça é o sono da alma sob a ilusão do tempo, mas a quietude não é sonolência. Quando a visão retorna, a preguiça se torna silêncio, o olhar imóvel e vigilante do conhecimento interior. Aqui tô falando sobre o esquecimento da nossa alma quando a gente vem à materialidade, quando a gente encarna como um corpo humano, de lembrar que a alma é eterna, que a gente está numa jornada transitória nesse corpo. Né? A gente acaba esquecendo da nossa origem. Essa preguiça vem também das distrações mundanas, da gente não se propor a refletir sobre a essência da nossa alma, né? As nossas virtudes, os nossos valores. Então a gente acaba ficando nessa sonolência, que a gente não desperta para a verdade espiritual, né? Para as leis universais. E por último, o nosso chakra da coroa. A gula escorre da coroa, não apenas a fome por comida, mas uma fome por mais, infinitamente. Mesmo no mundo espiritual, o buscador se torna viciado em luz, em visões, em êxtase, esquecendo que tudo isso já vive dentro de si. Mas quando a fome é transmutada, ela se torna a união divina, a plenitude do vazio, o banquete do espírito. Aqui fala muito sobre esse nosso vazio existencial que a gente precisa preencher com algo que realmente
traga essa plenitude, essa completude para o nosso espírito. E isso só pode vir de um alimento espiritual, da gente buscar essa nossa essência, né? Da gente ir atrás de conhecimentos e de práticas que realmente supram essa nossa fome, né? E não mais procurar se preencher com distrações, com hábitos, né? Por exemplo, a gula, que pode ser a gula de comida, de outras substâncias que vão causar aí um prazer transitório, né? Um prazer instantâneo nas nossas sensações, mas esse prazer que é eterno, que perdura, que é o prazer que vem desses conhecimentos espirituais, desse senso de completude, de se sentir um com o todo, de sentir realmente essa conexão direta com Deus, né? E isso nos sacia de verdade, sacia o nosso espírito na nossa totalidade. Esses pecados não são punições, são iniciações veladas. Despertar os chakras é transmutar os pecados, não resistindo a eles, mas entendendo-os, abraçando-os, integrando-os. A serpente não sobe pela espinha impureza, ela sobe pela lama, pelo fogo, pela fome, pela dor, né? Que são todos essas questões de luto, de purificação pelo fogo, de mortes simbólicas do ego que a gente passa durante esse processo de ascensão espiritual, né? Não é glitter e arco-íris, né? Tem muito sentimento denso que vai vir à superfície pra gente transmutar, pra gente purificar. E através desta jornada sagrada, a sombra, né? A nossa sombra, o nosso inconsciente, se torna a oferenda, os pecados se tornam o sagrado e você, amante viajante, se torna a luz. Então a gente fala aqui do despertar espiritual, que a gente desperta, a gente começa a se tornar consciente dessa sombra aqui, né? De muitos comportamentos que antes eram inconscientes começam a vir à superfície da nossa consciência pra gente trabalhar eles, pra gente acabar integrando-os na nossa luz, né? Primeiro a gente ilumina ele, e na iluminação a gente dá forma a esses aspectos que antes eram sombrios de nós, para que a gente possa trabalhar, né? Fazer esse trabalho de sombras para integrar essas partes sombrias à luz, se libertando desses pecados, né? Que são essa vibração, né, se manter numa frequência muito densa, muito apegada à matéria. E a alma que se lembra da sua origem celestial, da sua origem divina, transcende esses aspectos mundanos, né, e ascende às dimensões mais sutis do espírito, né, se torna aberta, se torna aí um canal e um portal para comunicação com mais consciência, com frequências mais elevadas, né? Acessando conhecimentos superiores, acessando a sabedoria divina, porque fez esse processo de purificação e ativou os chakras, os centros de energia, né? Podendo aí, com esse processo, né, se tornar um canal de comunicação com o divino, um canal transparente que não mais está sendo bloqueado, não mais está sendo contraído, restringido pela matéria, né? Que já se purificou desses pecados que aprisionavam na materialidade, no mundano, transcendendo, transmutando, né? Lembrando aí da sua origem divina. E é isso. Me conta aí o que tu achou desse vídeo, se tu sabia dessa relação entre pecado e chakras. Eu não sabia, descobri ontem e pensei ser um conteúdo tão interessante que eu quis trazer pra cá, pra esse canal. E é incrível, né? É incrível, o conhecimento liberta. Quanto mais a gente conhece, mais a gente abdica de preconceitos, de julgamentos, de críticas sobre nós mesmos e sobre os outros, mais a gente se abre a esse conhecimento, né? Permitindo aí com a nossa vontade que esse conhecimento realmente nos transforme de dentro pra fora. Fico por aqui nesse vídeo, te amo, beijo no teu coração, até a próxima.